Vamos lá, gente. Então vamos lá. Ó. Como fazer um plano de aula? Como fazer um bom plano de aula? Qual que é a nossa frase hoje, gente? Vocês vão gostar dessa frase, hein? Vocês vão gostar muito dessa frase. Feliz aquele que transfere o saber e aprende o que ensina. Gente, quando eu li essa frase, nossa, eu fiquei tão emocionado. Porque, gente, nada melhor do que você aprender quando você está ensinando, não é verdade? Eu mesmo, quando eu estou preparando a aula aqui para trazer para vocês a live, um monte de coisa. E quando eu venho aqui para conversar com vocês, eu aprendo mais ainda. Então, é muito gostoso, é muito legal. De quem que é essa frase, Fábio? Meu Deus! Gente, essa frase é da Cora Coralina. Então, essa mulher é uma mulher fantástica, depois vocês podem procurar aí informações sobre a Cora Coralina. É uma poetisa, uma contista, né? Vários contos ela escreveu, uma mulher à frente aí do seu tempo. Nasceu em 1889 e faleceu em 1985, portanto, é uma mulher da nossa geração e que merece aí toda amor e carinho pela obra que ela deixou. Então, uma educadora também, muito legal. Então, vamos pra frente aí, gente. Nós vamos falar aqui sobre como montar um bom plano de aula, tá bom? Só que eu quero trazer umas dicas para vocês aí de algo que está antes do plano de aula, sabe? Algo que você tem que... Se você resolver isso antes, você vai conseguir fazer um plano de aula maravilhoso e na verdade, você vai resolver grandes coisas na sua vida aí. Então, essa dica que eu quero começar. Mas, primeiro eu quero falar para vocês sobre a BNCC. Gente, quem sabe aí o que é BNCC? Quem já teve contato? Então, BNCC, eu já vou adiantando aqui para vocês, né? Vocês são professores, educadores, é claro que vocês estão a par de tudo isso, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Mas talvez tenha alguém aqui da área de vendas, ou então da área de comunicação, que talvez não saiba essa nomenclatura aí, BNCC. Então, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Isso daí é uma orientação do Ministério da Educação, e ela começou a ser implantada o ano passado, e tem até o final desse ano aqui para ser totalmente implantada aí em todos os municípios do Brasil. Então, gente, eu não quero falar para vocês aqui, a ideia não é uma aula sobre BNCC. Inclusive, tem um rapaz amigo meu lá do Sul, que ele é especialista em BNCC, e ele já falou para mim o seguinte, se eu quiser fazer uma live com ele, para ele dar uma explicação legal sobre BNCC, ele está disponível. Então, o que vocês acham? Me responde aqui, vocês acham que eu devo trazer ele aqui nesse horário para fazer a live, ou vocês acham que eu marco uma live com ele durante o dia, fora do nosso horário aqui das nossas lives? Porque eu também consigo isso. Então, a gente continuaria com a live aqui das 7 da noite e eu posso trazê-lo para falar sobre BNCC, e aí ele já faz isso daí, tá bom? Então, vocês vão me falando aí o que vocês acham, que é importante para mim. Então, vamos lá, gente. Então, ó, a BNCC ela é composta de 600 páginas e dessas 600 páginas, 20 páginas, pessoal, é exclusivo da educação infantil. Olha que bacana. Então, eu estava até vendo ali uma live de uma moça para estudar e ela falou, gente, apenas 20 páginas da educação. Apenas não, gente, 20 páginas, que legal. Então, isso é muito bacana. A educação infantil está crescendo, está avançando. E o que eu peguei aqui? Eu peguei, dentro da BNCC, pessoal, existem 10 competências que é o que você vai ter que usar no seu plano de aula, que é o que você vai usar para desenvolver aí as suas crianças, os seus adolescentes. Você, como um professor, vai ter que usar essas 10 competências. E quais são as competências? Vamos lá, ó. Primeiro, conhecimento. Então, essas 10 competências são as competências que você vai ter que aplicar para difundir a educação aí no seu local de trabalho e na sua cidade, no seu estado, enfim. Então vamos lá, o primeiro deles é o conhecimento. Então você tem que ajudar o seu aluno a ampliar os conhecimentos dele. Segundo, pensamento científico, crítico e criativo. Você tem que estimular a criatividade aí para os seus alunos, né? Que ele tenha contato com o mundo científico. Nossa, Fábio, que coisa terrível é essa? Nada, isso aí é simples, gente.
Então, o terceiro aí, repertório cultural. Então, o folclore do Brasil, toda a parte cultural é importante você colocar aí e fazer com que os seus alunos tenham contato com tudo isso. A comunicação, gente. Então, é importante você inspirar a comunicação no seu aluno. Eu tenho falado bastante de comunicação aqui nas outras lives, conversado com vocês, né, para vocês melhorarem a comunicação, de repente fazer um curso de oratória. No próprio YouTube você vai encontrar ali algumas dicas de oratória e vai ser legal, você vai ver. Então, a comunicação é muito importante para você usar aí no seu plano de aula. 5. Cultura digital. Gente, você tem que implantar a cultura digital nas suas crianças aí, nos seus alunos. Talvez até eles já possam te dar essa aula, porque é incrível, né, gente? A gente vê aí as criancinhas, né, super pequenininhas e tal, já acessando o celular com o dedinho lá, é coisa incrível, né? Então o celular ele tá bem presente nessa questão toda aí. Vamos lá. Qual o próximo aqui? O 6º, ó, trabalho, projeto e vida. Então tem que estimular aí trabalhos para as crianças, o projeto de vida delas e tal. O 7, argumentação, gente. Então, a criança, ela precisa ter ali o senso de argumentar, de perguntar, de saber expor as coisas, né, com clareza. O 8º, autoconhecimento e autocuidado. Então, a criança, ela precisa se conhecer. Autoconhecimento e autocuidado, ela precisa se cuidar, ela precisa aprender a higiene, ela precisa saber ali as coisas que ela precisa se cuidar, que ela não pode atravessar a rua sem olhar para os lados. Enfim, é um tema grande, gente. Tá vendo como que é legal isso daqui? Vamos lá, o que mais aqui, ó? 9, já estamos no 9º aqui, ó. 9, empatia e cooperação. Então, o que é legal? Principalmente você da educação infantil, gente. Se você começar a aplicar essas 10 competências aqui da BNCC, as suas crianças, quando estiverem lá no ensino médio, vão ser crianças diferentes, sabe? Vão ser crianças que têm conhecimento, que ela tem autoconhecimento, ela tem empatia, que é o 9 aqui, ó, empatia e cooperação. Você vai ensinar a criança a entender o próximo, a entender o amiguinho, sabe? A cooperar. A cooperação, gente, é muito legal. A gente sempre está falando aqui nas lives sobre cooperação, é muito bacana isso. O que mais aqui? A última, 10, responsabilidade e cidadania. Então, a criança tem que ser responsável. Sabe, você implantar isso aí, implementar na educação aí da criança, sabe? Ajudar ela a arrumar o materialzinho dela, a bolsinha. Tudo isso daí é responsabilidade que você coloca para a criança, sabe? Você ali de uma maneira bacana, sabe? De uma maneira amorosa. Você conversa com a sua criança ali antes dela ir embora, explica para ela a importância do material, para ela cuidar do material, pedir ajuda para os pais, para ela trazer o materialzinho organizado no dia seguinte. Olha que bacana. Tudo isso daí está dentro das 10 competências da BNCC que você vai começar a aplicar. Beleza? Então, gente, é fácil fazer um plano de aula? Se você pesquisar aqui na internet, como eu pesquisei, tem várias dicas, várias coisas legais, e eu creio que você é uma professora, você tem habilidade com isso, e você deve fazer um bom plano de aula aí. Porém, eu quero te trazer alguns insights aqui que vão te ajudar na sua vida, que vão ajudar você a ser uma pessoa melhor, a entender algumas coisas de crenças limitantes, que essas crenças, você resolvendo isso daí, você vai melhorar muito a sua questão como professora, como mãe, como dona de casa, como esposa, e para os maridos também, para o professor também, tá bom? Eu estou usando aqui o feminino, porque tem muitas professoras, a maioria daqui é tudo as meninas que entram, até o Edivaldo entrou ali, grande amigo, Luizinho também, meu sócio aqui no Instituto Connect, coach, especialista em vendas, maravilhoso, e por acaso é meu irmão, e eu sou grande fã do Luizinho, do Edivaldo também. A Andréia também tá ali, ó. Mas vamos lá, gente, vamos no foco aqui. Então, ó,
Você tendo conhecimento de crenças limitantes, isso daí vai te ajudar bastante quando você tiver que montar um bom plano de aula. Fábio, o que é crença limitante? Gente, desde quando a gente nasce, os nossos pais, os nossos avós, eles tiveram muitas crenças limitantes e eles foram passando essas crenças pra gente. Sem saber, não é por maldade não, sabe? Não é maldade. Coitado, eles até na intenção de proteger a gente, muitas vezes, e acabam falando coisas que vão entrando dentro da gente e a gente acaba ficando ali limitado, muitas coisas na cabeça e acabam atrapalhando a gente. Então, ó, eu separei aqui algumas crenças limitantes, eu vou falar, vê se tem a ver com você, pensa aí em algumas coisas que foram faladas para você ao longo da sua vida. Então, lá, primeira crença limitante aqui, ó, só filho de rico é que vai pra frente. Gente, eu já ouvi isso. Então, pô, sou de família simples, eu já contei a minha história aqui pra vocês. Meu pai era operário, minha mãe dona de casa. Da minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu fui o primeiro a entrar na universidade. Eu tenho primos mais velhos do que eu. Então eu fui o primeiro da minha família a entrar na faculdade. Então eu quebrei ali uma barreira que tinha na minha família. E depois de mim, ó, todos os meus primos praticamente estudam, fazem faculdade. Tem muitos primos aí de sucesso, que é muito legal. Beleza, gente? Então, ó, só filho de rico é que vai pra frente. Sabendo ler e escrever já tá bom. Então, às vezes você tá ali no ensino médio e tal, querendo fazer uma faculdade, aí vinha essas pérolas ali, né? Não, já sabe ler e escrever, tá bom, já dá pra trabalhar. Então, vamos lá, ó. Pra que fazer faculdade? Né? Faculdade só é pra filho de rico. Ah, você é burro. Essa daí é pesada. Então, gente, olha lá, ó. Você é burro. Quantas vezes eu não ouvi isso? A gente não ouve isso. Então, talvez seja uma palavra simples, corriqueira, às vezes até na brincadeira. Ah, você é burro. Mas isso aí, ela pode causar uma crença limitante em você. Ok, gente? Então, olha lá, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Certo? Ó, isso é muito difícil para você não vai conseguir, é muito difícil. Ah, eu não nasci para fazer isso. Você não nasceu para fazer isso. Então, gente, olha o tanto de frases que ela acaba se tornando uma crença limitante na gente. E aí, o que acontece? Quando você vai ali produzir o seu plano de aula, às vezes você quer fazer alguma coisa bacana, sabe? Uma coisa extraordinária, um plano de aula diferente, assim, audacioso. Aí, o que acontece? Do nada você fica pensando assim, ah, mas isso aqui não vai dar certo, eu sou burro, né? Ah, será, meu? Isso aqui não é pra mim, não, isso aqui é diferente, entendeu? Por quê, gente? Existe uma crença limitante que impede você de dar sequência e de fazer coisas diferentes, sabe? E de alcançar ali um alto nível. Então, anota aí alguma dessas coisas que eu falei sobre crenças limitantes. Lembra aí de algumas coisas que os seus pais falavam pra você, sabe? Que seus irmãos mais velhos falavam pra você, a sua família, seus tios, suas tias. Lembra aí, anota. É importante, gente, você anotar, né? Porque quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, alguma coisa, sabe, que vai surpreender e aí você não faz por causa de crenças limitantes que estão dentro de você e você acaba não conseguindo. Pessoal, isso não é uma aula sobre crenças limitantes. Se você procurar lá no meu canal do YouTube, né, Fábio Norberto, vocês vão ver que lá eu tenho um vídeo que eu falo sobre crenças limitantes. Tem um vídeo lá, você pode procurar, você vai encontrar lá, é muito legal. Aqui eu só quero dar um plano de fundo para você entender que às vezes você não consegue desenvolver um plano de aula legal, você não consegue levar isso para frente e você não sabe o motivo. Fala assim, caramba, qual o motivo que eu não consigo isso? E você não consegue descobrir isso daí. Então, gente, por isso que eu tô falando de crenças limitantes aqui, para te ajudar nessa questão quando você for montar um plano de trabalho bem legal aí, tá bom? Então, ó, quais dessas crenças estão dentro de você? Anota aí. Anota aí que vou dar 3 dicas agora para você, para te ajudar a melhorar nessa questão aí.
de eliminar essas crenças, para que você possa seguir em frente e ser uma professora extraordinária, um professor extraordinário, tá bom? Se você não dá aula, não importa, você provavelmente é o professor de alguém aí. Tem os meus amigos que entram aqui na live direto aí, que trabalharam comigo lá quando eu era repórter na televisão, e vários deles foram meus professores. Eu sou grato a vários deles. Então, você é um professor também, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. 3 passos para você conquistar uma vida melhor e sair da procrastinação aí e sair dessa vida. Antes, gente, é verdade, ó, até anotei aqui, estava esquecendo de falar para vocês. Então, ó, nós aí anotamos a questão das crenças limitantes e eu queria falar para você da procrastinação. Então, muitas vezes também nós não conseguimos realizar um bom trabalho, fazer um bom plano de trabalho e se preparar ali legal para uma aula boa. Por quê? Por conta da procrastinação. Fábio, que palavra é essa? Nunca ouvi. O que é procrastinação? Gente, procrastinação, para quem é da minha audiência aí já sabe isso de cor. Procrastinação é a arte de deixar para fazer depois. É você jogar para depois. Tudo que você poderia fazer agora, você faz depois. Então, você começa a trabalhar ali no seu plano de aula e aí você fala assim, depois eu termino. E aí quando você joga para frente isso daí, já atrapalha tudo. Muitas vezes você nem consegue retomar esse plano de aula. Por quê? Por conta da procrastinação. Então, qual a dica que eu quero dar para você nesse quesito aí de procrastinação? Existe uma lei que é muito legal, que se chama Lei da Recompensa. Lei da recompensa. Então, você, por exemplo, você gosta de chocolate. Você gosta de chocolate. E você quer comer um chocolate. Então, o que você faz? Lei da recompensa. Então, você fala assim, não, eu só vou comer esse chocolate aqui se eu fizer um plano de aula. Se eu começar o meu plano de aula e terminar. E ir para um próximo nível, avançar. Então, não estou falando com criança, não. Criança são as pessoinhas que vocês trabalham aí, tá bom? Então, aí você coloca a lei da recompensa para você. Você institui ali a lei da recompensa. Então, se eu fizer o meu plano de aula, se eu conseguir ali terminar, eu vou me esforçar e vou fazer. Então, aí eu vou comer o chocolate. Você deixa o chocolatinho lá preparado e quando você conseguir terminar ali o seu plano de aula, aí você vai lá e come o seu chocolatinho, tá bom? Então, uma passadinha aqui só sobre procrastinação para explicar o que é e o que a procrastinação, ela atrapalha muito o seu desenvolvimento e a sua vida aí. Vamos lá agora, gente, anota aí, ó, 3 passos então para você conquistar as coisas, tá? Primeiro passo é o ser. Então eu te pergunto aí, ó, o que você quer ser na sua vida? O que você quer ser? Como assim, Fábio? O que você quer ser? Você quer ser uma professora extraordinária? Anota aí, eu quero ser uma professora extraordinária. Eu quero ser uma ótima mãe. Eu quero ser... eu quero ter uma vida ótima. Eu quero ser a melhor esposa. Eu quero ser a melhor professora lá da minha escola. Então anota aí, o que você quer ser? Vai anotando as coisas aí, pessoal. Então, o segundo aqui, ó, fazer. O que você quer fazer, pessoal, da sua vida? O que você quer fazer da sua vida? Fábio, eu quero fazer um ótimo plano de aula. Sabe? Eu quero viajar, eu quero fazer treinamentos, eu quero me aprimorar na minha profissão, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero ler mais livros. Então anota aí, o que você quer fazer da sua vida? Então, eu dei umas dicas aqui, ó. Quero fazer um ótimo plano de aula, eu quero fazer treinamentos para que eu possa melhorar como pessoa, autodesenvolvimento, para que eu conheça, para que eu possa me autodesenvolver. Eu quero fazer treinamentos para que eu consiga avançar mais. Então, várias coisas aí dá para fazer. E terceiro, então, gente, é o ter. Então, ó, primeiro, ser. Segundo, fazer. Terceiro, ter. O que você quer ter na sua vida? Fábio, nossa, que difícil isso, hein? Gente, vou dar exemplos aqui, ó. Fábio, eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser. Eu quero ter uma empresa. Eu quero ter o meu negócio próprio. Eu quero ter
a oportunidade de empreender. Ah, eu quero ter a união aqui dentro da minha casa, né? O negócio está meio bagunçado, então eu quero ter a união. Ah, eu quero ter saúde, eu estou, né, com pouca saúde. Eu quero ter disposição. Então, gente, para ter essas coisas, o que você precisa fazer e o que você precisa ser. Entende? Uma coisa está ligada com a outra. Então, você precisa ser, você precisa fazer para você ter. Então, anota todas essas coisas aí, são importantes para que você consiga ter um desenvolvimento legal e no final das contas você vai ver, você vai ser uma professora extraordinária, você vai fazer grandes coisas lá na sua escola, sabe? Impactar muitas pessoas e você vai ter grandes méritos, grandes resultados. Olha que bacana tudo isso aí. Então, ó, o que é importante aí agora, galera? Tudo isso que você anotou ou que você vai anotar depois com mais calma, o que é importante você fazer aí? Uma coisa bem legal é que você tem que colocar isso daí, uma meta. Vamos dizer que, imagina tudo isso que você está anotando aí como metas. Porque, gente, meta sem data, ela é ilusão. Então, se você coloca uma meta, fala assim, minha meta é ser uma boa professora, minha meta é fazer um ótimo plano de trabalho. Tá, e aí? Para quando essa meta? Então, se você não coloca, né, se você não coloca ali isso no papel e não estipula uma data, essa meta aí vai acabar se passando, você vai esquecer. Por quê? Porque não tem como você resolver esse problema, como você ser uma professora extraordinária, como você fazer um ótimo plano de trabalho se você não tem meta. Então, meta sem data é ilusão, gente. Anota essa frase aí. Meta sem data é ilusão. Então, como que eu faço as metas, Fábio? Então, ó, tem meta de curto, médio e longo prazo. Então, metas de curto prazo são coisas que você quer realizar até 6 meses. Entende aí, professor? Então, ó, bom, eu quero fazer um plano de trabalho até 6 meses. Oi, equipe. Plano de aula. É um plano de aula. Eu quero fazer um ótimo plano de aula. Tá, qual que é o período que eu quero fazer isso daí? Curto prazo. Então, até 6 meses. Cara, nós já estamos no mês 4, acabando o mês 4. Então, provavelmente, nós vamos voltar aí já... Se Deus quiser, vai acabar logo essa questão aí da quarentena do coronavírus. Nós vamos retornar e você vai ter 6 meses para você aplicar o seu plano de aula novo ou então readaptar o seu plano de aula. Entende? Então, curto prazo. Metas de longo prazo, de médio prazo, são metas que elas variam de 6 meses a 2 anos. Então, Fábio, eu quero comprar um carro para mim e tal. Pô, legal, então qual que é a meta para isso? Até 2 anos. Então é uma meta de médio prazo. E metas de longo prazo são metas que elas vão de 2 a 5 anos. Tem gente que coloca para 10, mas né, vamos começar aqui basiquinho, para não forçar a nossa cabeça. Então, isso que é importante. Então, lá, curto prazo, até 6 meses. Médio prazo, 6 meses a 2 anos. Longo prazo, de 2 anos a 5 anos. Então, todas as coisas que você está colocando aí para você, coloca, depois você vai lá e coloca o ter, fazer e ser, ter e ser, fazer e ter. Então, o que você colocou ali, coloca o prazo. Então, CP, MP e LP. Curto, médio e longo prazo. Então, ó, você pode até fazer um bom plano de aula. Mas se você tiver com essas crenças limitantes que eu falei para vocês resolvidas dentro de vocês, gente, isso aí não vai segurar você e realmente você vai ser uma professora, um professor diferente. Você vai ser uma pessoa diferente. Se você quiser aplicar isso aí na área de vendas, sabe? Na área de telemarketing ali, você que vende, também você pode aplicar isso que eu estou falando e vai ser muito legal, você vai ser uma pessoa, um professor, uma professora extraordinária, uma professora diferente, alguém que vai fazer a diferença ali na escola onde você trabalha, no colégio que você trabalha, então vai ser muito legal. Agora vamos lá, gente, ó, 7 passos para você fazer um bom plano de aula. Então, nós já falamos aqui da BNCC, competências, e eu dei ali umas dicas de cada competência, você viu que ficou legal.
já falamos aqui de crenças limitantes que impedem você de ser um bom professor, de fazer um bom plano de aula. Eu já dei as dicas aqui, as 3 principais dicas que vão te ajudar, né? O ser, fazer e ter. Já falei aqui da procrastinação. Já falei aqui do que mais que eu falei agora. A meta, né? Que a meta sem data é ilusão. Você nunca vai conseguir resolver essa meta. Então vamos lá. Agora, 7 passos para você desenvolver um bom plano de aula para que seja uma professora extraordinária. Então anota aí, gente. Qual que é a primeira? Gente, a primeira meta aí, o primeiro passo para você realmente fazer um bom plano de aula é você ter consciência da turma que você trabalha. Você conhecer a turma que você trabalha. Então você, do berçário, por exemplo, professor, estuda ali o que é legal para o berçário, qual é a faixa etária, o que é importante ali para o berçário. Então esse é o primeiro passo, tá bom? Segundo passo, qual vai ser o tema do seu plano de aula? Então você tem que fazer o tema ali. E aí em cima do tema você desenvolver, buscar coisas novas, acrescentar coisas ali naquele tema. Isso aí tá bem claro para você, para quando você também for fazer aquela reunião dos pais, que nós falamos aí, como você conversar com os pais, que você vai mostrar que você é especialista naquilo. Isso é muito bacana. Então esse é o 2. Então primeiro, qual é a turma que você trabalha? Qual é o tema do seu plano de aula? A 3 agora, gente, ó. Por que você está escolhendo esse tema para a sua aula? Qual é a justificativa que você está escolhendo esse tema para você trabalhar e você desenvolver aí um bom plano de aula? Por que você está escolhendo esse tema? Qual é a importância do tema para a faixa etária que você atende aí, que você é professor? O quarto passo, qual é o objetivo? Entende, professor? Qual é o objetivo disso que você está fazendo, desse plano de aula, do tema que você escolheu? Qual que é o objetivo disso aí? Ah, Fábio, o objetivo é... Poxa vida, eu quero que os meus alunos, quando chegar ali deixa eu ver, em setembro, agosto, setembro, já estejam andando, já estejam falando as primeiras palavrinhas. Ou então, para os alunos mais velhinhos aí, né, do ensino médio, Fábio, eu quero que chegando em setembro lá, pô, o pessoal já esteja voando ali com bastante conhecimento. Aí o objetivo, pessoal, você que vai colocar esse objetivo, tá bom? Então, esse objetivo, ele responde essa pergunta, ó. Olha a pergunta aí que é legal o objetivo responder, ó. Esperar que o seu aluno seja capaz de... Entendeu? Então, ó, quarto, qual é o objetivo? E a pergunta, esperar que o seu aluno seja capaz de... Então, do que o seu aluno... com esse objetivo, o seu aluno vai ser capaz de fazer o quê? Ó como já melhora aí o entendimento. Ah, Fábio, que legal. Então, o objetivo disso aqui é fazer com que o meu aluno ande lá em setembro, é fazer com que ele consiga já falar papai e mamãe, é fazer com que ele aprenda as coisas básicas ali de matemática. Então, isso que é importante, tá bom? Vamos lá, gente. Então, ó, que o seu aluno seja capaz de observar, reconhecer e sentir. Isso é muito legal. O quinto aqui, ó, os recursos. Quais são os recursos que você tem para colocar no seu plano de aula? Para você levar para sua aula. Anota os recursos que você tem, sabe? Recursos externos, recursos internos. De conhecimento que você tem, internos. Que recursos que você tem? Então coloca lá, pô, eu sou especialista em tal coisa, então é um recurso interno. E recurso externo? Eu vou pedir para os pais ali ajuda com garrafa PET, eu vou pedir para os pais tal coisa, eu vou pedir para minha diretora um material diferente, para minha coordenadora, eu vou envolver aqui as minhas amigas professoras. Então, quais os recursos que você tem para montar o seu plano de aula, para ficar um plano de aula robusto, bacana? Sexto passo aqui, gente, pra gente finalizando, hein? Avaliação. Galera, é importante você ter uma avaliação do seu plano de aula.
Por quê? Mesmo que, Fábio, não, mas lá na minha escola a gente não dá nota. Gente, não importa, mas é uma avaliação para o seu trabalho. Qual é a avaliação que você faz para tudo isso? Então, isso é importante. Então, faça aí a avaliação do seu plano de aula, tá bom? E para encerrar aqui, ó, o 7º, que é o quê? Que é o cronograma. Gente, quanto tempo vai demorar esse plano de aula? Isso é importante. Fábio, meu plano de aula é semanal, meu plano de aula é mensal, meu plano de aula é semestral. Então, pessoal, quando tudo isso aí você anota e vai te dando clareza, você vê que as coisas começam a melhorar? Você vai melhorando, vai avançando, e isso é muito legal. E aí você consegue ter clareza do todo, de como você vai montar esse plano de aula para aquele... Muito legal. Então eu vou repetir todos aqui bem rapidinho. Qual é o tema do seu plano de aula? Terceiro, por que você está escolhendo esse tema para a sua aula? Qual é a justificativa? Quarto, qual é o objetivo? Ele responde essa pergunta, ó, esperar que o seu aluno seja capaz de... Aí você, né, do que você quer que o seu aluno seja capaz? Observar, reconhecer, sentir, o que você pensa sobre isso? Quinto, os recursos. Quais os recursos que você tem? Recursos internos de conhecimento e recursos externos. O que você pode agregar aí? O sexto, avaliação. Então é importante você avaliar o seu plano de aula. É muito importante ter uma avaliação. E o 7º é o cronograma. Para quanto tempo vai durar esse plano de aula? Mensal, semanal, mensal, semestral? Como que você pretende fazer isso daí? Bacana, gente? Então, ó, hoje nosso tema aqui, espero que vocês tenham gostado. Como você fazer um bom plano de aula. Gente, eu pesquisei bastante coisa aí sobre plano de aula. Então, assim, é bacana. Tem várias professoras que tem canal no YouTube aí que elas falam sobre plano de aula, como que ela faz o plano de aula dela. Tem várias coisas disso, mas eu quis trazer para vocês aqui uma coisa além do plano de aula em si, específico, sabe? Dicas para que você melhore como pessoa, porque não adianta você fazer qualquer plano de aula. Então, quando você está bem com você, quando você adquire conhecimento, quando você adquire técnicas de aprendizado, de ensino, a coisa melhora e você consegue desenvolver isso melhor. Essa é a minha ideia, essa é a minha intenção aqui. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Muito legal. Olha, eu coloquei lá no canal do Telegram aquelas coisas que eu prometi para vocês, tá bom? Então tem um vídeo lá muito legal. Tem vários vídeos lá no canal do Telegram, pessoal. Se você entrar lá, você vai ver que tem várias coisas. E eu coloquei ontem o relatório dos perfis comportamentais. Já tá lá. Se você entrar, você vai ver que tá lá e você vai poder copiar isso daí para saber qual que é o seu perfil comportamental e ter noção também do perfil comportamental das outras pessoas, tá bom? Então, canal do Telegram, como que eu faço? Fábio, o que é Telegram? Gente, para você que está chegando agora, Telegram é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp, porém ele tem mais recursos que o WhatsApp, é muito legal. Então, baixa o Telegram aí no seu celular. Em breve o Telegram vai ganhar muita notoriedade, já está ficando bem conhecido aí. Muitas pessoas já estão migrando para o Telegram. Eu tenho contato aí com várias pessoas. E eu percebo isso. Ele não chegou ainda aqui na nossa camada, entendeu? Mas em camadas mais acima que a nossa, ele já está funcionando, já está bombando lá para as pessoas. Então seja um dos primeiros do nosso métier aqui a ter aí o Telegram no seu celular para a sua comunicação melhorar. E para você baixa o Telegram então no seu celular, aí você entra aí na minha rede social, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, você vai achar o link lá. Então, Fábio Norberto, Instituto Connect, você vai achar o link lá. Você com o Telegram já no seu celular, você só vai clicar no link, o link vai te levar para o canal Professor Produtivo. E ali eu dou dicas de produtividade. Você vai gostar, gente. Se você não gostar também, você sai, não tem problema. Mas é uma oportunidade aí bacana de você ter conteúdos diferentes aí. E vai ser muito legal. Beleza, gente? Muito obrigado pela sua companhia. Parabéns por você ter ficado aqui até agora. Gente, obrigado por hoje. Amanhã estaremos aqui 7 horas de novo. Vou conversar com aquele amigo meu sobre BNCC.
E aí a gente marca aí uma live com ele para ele dar, sabe, explicar melhor aí o que é a BNCC. Olha lá, a Lucy tá falando que ela é uma nova pessoa graças aos cursos do Instituto Connect. Então, gente, se você quiser conhecer mais sobre a gente, procure aí nas redes sociais e amanhã estaremos firmes e fortes aqui, tá bom? Beijão pra todos e até amanhã, gente. Valeu!